Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 25 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Planejamento do município de Santos, arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Primeiro VLT chega a Santos em 2 meses. Na Folha de São Paulo, a agência rebaixa a nota do Brasil. No Estadão, a agência de risco rebaixa a nota do Brasil. No Santa Portal, crise, população carcerária do Brasil aumentou mais de 400% em 20 anos. No site do Boc News Transporte, empresa Voslo apresenta primeiras composições do VLT. No G1 Santos e região, polícia estoura bingo clandestino em Praia Grande. No portal da UOL, ex-diretor da Petrobras negocia com oposição para depor no Congresso. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e após a edição do novo plano diretor de Santos, todas as atenções de setores como os da construção civil, áreas de planejamento, urbanismo e de meio ambiente da cidade voltam-se exatamente para a nova lei de uso e ocupação do solo, que começa a ser debatida na cidade. Para tanto, serão convocadas audiências públicas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, no sentido de estabelecer esse instrumento normativo para a convivência na cidade, para a ocupação de espaços públicos e também é evidente para as normas e regras para a construção civil. A Prefeitura Municipal de Santos, por meio da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, pretende promover profundas alterações na legislação e não apenas transformações superficiais e irrelevantes. No programa de hoje, nós vamos saber quais são essas profundas alterações, como viabilizá-las, na entrevista com o secretário de Planejamento, o arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com aumento de nuvens durante o dia. A temperatura varia entre 20 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. E as estradas, o tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Planejamento de Santos, arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo, nas 9 cidades da região você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Participe do Cinemice, Bienal Transmídia da Experiência do Cinema, de 24 a 30 de março no Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta, Sesc Santos e nas ruas de Santos. Serão 7 dias com curtas-metragens, bicicletada, lab móvel, oficinas, sessão para crianças e deficientes visuais e muito bate-papo sobre a 7ª arte. Venha comemorar os 15 anos do Cineclube e os 10 anos de Cinemice. Mais informações no site unisanta.br/cineclube ou pelo telefone 3202-7100, ramal 257. É a sua vez de experimentar cinema. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de março. E hoje recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Santos, não mais Secretaria de Planejamento, mas sim a SEDURB, o arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Uma comitiva formada por autoridades e jornalistas da região está em Valência, na Espanha. O grupo foi conhecer de perto o trabalho da empresa responsável pelo projeto do VLT na Baixada Santista. O diretor da Faculdade de Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub, traz as últimas informações da viagem. A empresa, com sede em Valência, Espanha, é responsável pela produção das 3 primeiras unidades do VLT que irá circular na Baixada Santista. Ela integra o consórcio Tremvia Santos, junto com a empresa brasileira T-Trans, que continuará produzindo no Brasil, até 2015, mais 19 módulos do VLT. Ao todo, serão 22 veículos para atender a primeira fase do projeto. Um grupo formado por autoridades visitou a fábrica da Voslot para acompanhar o final de montagem das composições que serão enviadas ao Brasil no dia 7 de abril e, até 22 de maio, já estarão sendo testadas nas ruas de São Vicente. Os veículos foram produzidos com alta tecnologia, possuem 44 metros, capacidade para levar até 400 passageiros e é formado por 5 composições e 2 cabines. Humberto Chalub, de Valência, Espanha. Muito bem, aí está a reportagem de Humberto Chalub, colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, em Valência, na Espanha. Uma comitiva da nossa região foi convidada pela empresa que está exatamente concluindo os trens que vão operar o VLT em Santos, exatamente convidando a toda a imprensa da nossa região e também autoridades para que conhecessem o VLT e também o andamento do projeto. Aliás, o VLT deverá estar em Santos, chegar em Santos no dia 22 de maio, segundo as estimativas da própria empresa. E nesse sentido, secretário, o VLT chegando em 22 de maio vai para a fase experimental. O VLT será um divisor de águas na história do transporte público coletivo em Santos e região, secretário. Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo, Paula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um divisor de águas não só para o transporte, mas para a cidade, para o crescimento da cidade. Sim. Todas as nossas políticas em relação à nova leitura do plano diretor estão coladas na mobilidade urbana. E o VLT, sem dúvida nenhuma, é a grande estrela no momento das ações que envolvem a mobilidade. Obviamente ele não é o único, né? Nós temos o teleférico, corredor de ônibus, a expectativa de 2 túneis, mas em sendo fato, é realmente o carro-chefe das nossas atenções. Sim. E tudo indica que o VLT passe a operar, pelo menos a estimativa é de comece a operar efetivamente no início de 2015. Teremos no segundo semestre a fase experimental, no primeiro trecho, na primeira fase, entre Santos, a Esplanada dos Barreiros, até a Avenida Senador Dantas, na área portuária, onde faria manobra para que fosse depois a segunda fase no sentido do centro. Será que até lá as obras necessárias para tanto estarão concluídas, secretário?
A nossa expectativa é que sim, né? Houve esse descompasso aí nas negociações, nas conversas com o Ministério Público, mas rapidamente assim... Um atraso, né? Houve um atraso. Mas, na verdade, se compensa isso com uma reorganização do cronograma. O pessoal do Governo do Estado tem sido muito sensível às nossas colocações, né? Porque, infelizmente, em São Vicente, o impacto sobre a cidade foi muito grande durante as obras, e aqui nós estamos tentando, ao extremo, minimizar isso com ações colaborativas do CT e com planejamento mais efetivo para o tempo de obras. Tá certo. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Rodolfo, como é que você viu aí o VLT? Parece que está quase concluído, hein, Rodolfo? Bom dia, Chico, bom dia, Nelson, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Chico, às vezes, nos meus momentos de meditação, eu fico me perguntando o que seria de nós, mortais, se não existissem os advogados, os arquitetos que sonham, os engenheiros que calculam esse sonho e os advogados que arrumam um jeitinho na lei de realizar esse sonho. Eu não tenho essa... E os jornalistas para divulgar com o Humberto Chalume, que estava lá numa comitiva de jornalistas, né, Rodolfo? Eu não vejo com tanto entusiasmo a obra do VLT, primeiro porque ela vem parcial, né? E criar-se um hábito em torno de algo parcial fica difícil, porque só quem, na verdade, estará nesse trajeto é que vai se habituar a esse processo. E a gente não sabe se a segunda fase vai demorar mais uns 4, 5, 10 ou 15 anos, como é o que nós aguardamos. Mas, para não dizer que eu sou pessimista, vamos torcer aí. Para que dê certo. Para quem torce para o Corinthians tem que acreditar em qualquer coisa. Muito bem. Aí o Rodolfo Amaral, uma análise realista, pelo menos para os tempos de hoje, momentâneos de futebol. Agora, secretário, o Rodolfo colocou uma questão realmente muito importante, que é exatamente, tivemos algumas dificuldades na primeira fase, né? Aquela questão da Avenida Francisco Glicério, do trajeto, enfim. A segunda fase parece um pouco mais complicada, porque ela, pelo menos o trajeto previsto, no sentido de que a Campos Melo até o mercado municipal, mercado centro da cidade, Rua João Pessoa, saindo ali perto da rodoviária, retornando pela Amador Bueno, enfim, um trajeto um pouco mais complexo do que o primeiro. Isso não poderá criar mais dificuldade para o VLT, secretário? Olha, aí existem, há de se pontuar duas situações. A primeira é uma conversa com o Ministério Público no sentido do entendimento e da colaboração. O Ministério Público é formado por pessoas preparadas, o promotor da audiência é um profissional que tem sempre boas ideias, então essa conversa já começou. Certo. E é de novo de se fazer um elogio ao Governo do Estado, aos técnicos do Governo do Estado, porque eles entenderam o nosso pleito. Nós tiramos o VLT da Conselheiro Neves para criar 2 corredores que nos interessa oxigenar o tecido urbano, que é esse corredor que vai pela Campos Melo até o mercado, e a volta que nós estamos conversando pela Constituição para também, numa área que não é tão degradada quanto o mercado, mas que ainda carece de uma atenção maior, né, dos comércios, da própria atenção, não do poder público, mas da própria atenção dos comerciantes e da cidade. Então nós entendemos que essa segunda etapa é muito interessante e deve se concretizar de acordo com o que nós conversamos com o pessoal do Governo do Estado com essa nova configuração do percurso. Sim, e que vai, a segunda fase, Rodolfo, vai até o centro histórico, passando pelo mercado, que é uma ideia interessante, Campos Melo, mas esse retorno me parece que vai ser complicado, até porque a Constituição tem trechos de fato estreitos ali, a própria Amador Bueno também tem um trecho, é uma via estreita para o VLT. Então, eu acho que vai impactar muito toda essa região, Rodolfo. Chico, eu fico preocupado. Você sabe que eu passo 12 horas por dia lendo estatísticas, analisando dados, informações. E nesse aspecto da mobilidade urbana, eu vou passar uma informação aqui para o telespectador, para que as pessoas sintam por que elas não andam literalmente na rua, ou de carro, ou de ônibus, e até de bicicleta ou de moto. Só no ano passado, ou seja, de 2012 para 2013, a frota do município de Santos, frota de veículos do município de Santos, cresceu em 7.002 veículos. Quer dizer, 7.000 veículos em 2013 passaram a circular a mais na nossa cidade. Nos últimos 10 anos foram 99.116 e a frota chegou
santista a 266 Ou seja, mil. 100 mil veículos em 10 anos. E essa tem sido a taxa 8% a 10% do crescimento da frota brasileira nas 2 últimas décadas. Quer dizer, então, a gente fica perguntando, esse VLT nesse trajeto, quer dizer, se nós não mudarmos, e Santos está absolutamente insuportável, nós vamos aqui discutir essas questões urbanas, porque quando a prefeitura, em alguns ensaios, ela tem que fazer isso por questões de natureza técnica, quando a gente pega Santos, a população 420 mil habitantes, né, e divide por 280 quilômetros quadrados de extensão, dá uma ideia de 1.000 e poucos habitantes, a densidade de 1.000 e pouco. Mas, na verdade, nós temos que dividir esses 420 mil por 39,4 quilômetros quadrados de extensão, e aí dá uma densidade demográfica maior do que a cidade de Nova York. Nós estamos chegando a 11 mil e um pouco mais de 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. Agora, espremidos de todas as formas. Eu, honestamente, não sei como é que vai ser essa situação do trânsito, da mobilidade urbana, não diria na nossa cidade, mas na nossa região. Mas está ficando absolutamente insuportável. Ninguém sai mais do lugar. É verdade. Resta saber se o VLT terá a capacidade de tirar o cidadão do trânsito do veículo particular. Ou seja, estimulá-lo a deixar o veículo particular em casa e andar de transporte público. Dessa maneira o trânsito poderia fluir melhor. Se não for assim, vai ficar realmente muito difícil, né, secretário? Agora, secretário, um dos temas do programa de hoje, evidente, além do VLT, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento urbano, com a nossa cidade, é exatamente a lei de uso e ocupação do solo. E nesse sentido, secretário, quais serão as principais alterações, mudanças, porque há a intenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de promover mudanças profundas na legislação e não uma coisa assim de maquiagem, apenas retoques e tal. Nesse sentido, quais serão as principais mudanças a serem propostas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Reiterando que nós estamos colando todas as nossas políticas de gestão da cidade nas questões que envolvem a mobilidade, porque, como bem disse o Rodolfo, ilustrou com números que são inquestionáveis, né? Se você não tiver uma alternativa para o transporte coletivo que seja efetiva, realmente nós vamos ficar parados, né? Eu vi outro dia, eu vou cedo para a ginástica, eu vi uma situação inédita, né? Em São Paulo, o funcionário da casa, do prédio, põe um jaleco e sai com uma placa de para o trânsito, para que o pessoal da unidade, do edifício, do prédio, possa entrar na via pública. Isso é impensável, né? Ele vira um agente momentaneamente. É inimaginável, né? Para poder permitir que um pequeno comboio saia do... Nós não podemos chegar a isso. E eu posso dar vários testemunhos que eu conheço em relação ao entendimento dessa situação. Eu próprio, quando trabalhava fixo num ponto, que eu não tinha que me deslocar, chegava, trabalhava lá 4 horas, saía, almoçava, voltava a trabalhar, mais 4 voltava para casa, tinha carro e moto e ia de micro-ônibus. Porque tinha ar-condicionado, uma certa facilidade para pegar, para a 100 metros de onde eu trabalhava, então eu deixava meu carro e minha moto em casa. Era muito mais tranquilo e eu não me preocupava se ia ser roubado, ou de pagar estacionamento, trocar cartão, enfim. Era uma despesa menos, inclusive, menor, inclusive, do ponto de vista do teu gasto. E acho que alguma coisa nesse sentido tem de ser feita. Você tem que ter um transporte de qualidade para que as pessoas efetivamente sejam seduzidas a mudar de comportamento. Agora, em relação à revisão da lei de ocupação do solo, aí são várias ações. Mas o que nós desejamos, sobretudo, é organizar o que não está mais organizado. Potencializar a construção de habitação de novo no centro. Estamos promovendo várias ações. Temos a ajuda de uma agência do governo do estado, o Casa Paulista, a subsidiar o nosso trabalho. Queremos fazer no corredor do VLT, sobretudo, um adensamento para a habitação de mercado popular de 7,5 a 10 salários, porque isso diminui a pendularidade. Hoje você tem 50 mil saídas dia de São Vicente, nós não conseguimos mensurar quantas dessas viagens vêm a Santos, mas sabemos que é a grande maioria, né? E sem contar as pessoas que estão indo embora da cidade, porque não têm acesso à moradia e acabam aumentando os deslocamentos, aumentando a pendularidade, porque ele mantém o posto de trabalho aqui, mas vai morar em outro município, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Então, são várias as ações, mas efetivamente nós queremos também criar novas centralidades, criar novas bases econômicas. Há uma perspectiva de um shopping center na Zona Noroeste, que não deixa de ser uma atividade que engloba ali vários postos de trabalho. Estamos pensando em alguma alternativa nos morros. O teleférico vai permitir que você vá da Caneleira
até o Valongo em 12 minutos, um percurso que leva 40 em áreas de... Porque o trânsito já subiu o morro também, Sim. né? Em algumas situações, aquele atalho já não é mais tão rápido como era há pouco tempo atrás. Então, todas essas ações vão ser implementadas e contempladas e discutidas, evidentemente, em audiências públicas. Não tenha dúvida. Eu quero até, é importante fazer um reparo, o nosso plano diretor passou liso na Câmara, não teve uma emenda, mas ele foi extremamente discutido no CMDU e teve colaborações substanciais. Eu poderia pontuar duas, foram várias, mas duas foram muitíssimo relevantes. Os sindicatos arquitetos e o pessoal da Defesa Civil. Trouxeram contribuições que encorparam e muito o texto do nosso plano diretor. Muito bem. Rodolfo, um dos aspectos principais das alterações a serem propostas pela Prefeitura diz respeito a habitações no centro da cidade. Eu lembro, e acho que você lembra também, como jornalista, à época, trabalhando, se não me falha a memória, no jornal Tribunista, eu me lembro a época da Constituinte Municipal, quando da Lei Orgânica dos Municípios. Um dos temas discutidos, eu lembro que a Secob, à época, chegou a defender essa ideia, né, Rodolfo, da utilização do centro histórico, daquela região do Paquetá, da Vila Nova, do Mercado, para construções habitacionais. E era um argumento muito importante, um argumento muito sólido, porque dizia o seguinte, que aquela região é uma região toda ela estruturada. Enfim, tem serviço de água, de esgoto, pavimentação, iluminação, atendida por próprios públicos, enfim. E que, portanto, evidentemente, fugiria daquela ideia anterior de se construir conjuntos habitacionais em regiões afastadas. E aí você precisaria levar toda aquela gama de serviços para poder poder atender aquela demanda. Mas, no entanto, desde então, Rodolfo, não se investiu exatamente nessa ideia do plano habitacional no centro da cidade, que já era defendida há 25, 30 anos pela Secob. É verdade, Chico. Eu me lembro, passei várias noites discutindo esse assunto com o empresário Omar Laino, dono da construtora Fênix, que na época era o presidente da Secob, que defendia de fato essa tese. Muito bem lembrado. Mas eu acho que, em que pese a nossa preocupação com habitações deste perfil que o Nelson falou, de até 10 salários mínimos, eu vejo que está cada vez se tornando mais inviável isso em Santos. Porque a construção civil, não pensem que o construtor está construindo da linha da máquina para cá porque ele gosta, certo? É porque não tem mais o que construir para o lado de lá, certo? Da Afonso Pena e Francisco Glicério para o sentido praia, não tem mais o que construir. Se nós formos verificar, nós já temos algumas construções de porte, certo? Do lado da máquina para o centro. Da linha para o centro. A Senador Feijó tem uma construção lá de um prédio que tem mais de 250 apartamentos, quer dizer, quase de esquina, eu não me recordo. Ao lado da Vila Santa Casa. Exatamente, ao lado da Vila Santa Casa. E outras estão ocorrendo nesse sentido, mas não é esse tipo de perfil de construção. Até porque o solo de Santos, quer dizer, as limitações de espaço físico em Santos são de tal ordem que o solo em Santos ficou inviável para esse tipo de construção. E ou a gente começa a discutir de verdade, não só a nossa ocupação da nossa área continental, mas as restrições de toda a ordem que existem hoje de preservação ambiental, ou nós vamos simplesmente ter que fazer um pacto com a sociedade e praticamente revogar aí o dispositivo da lei constitucional, o direito constitucional de ir e vir. Porque nós não temos, nós crescemos nas últimas 4 décadas a razão de 100 mil domicílios por década. Isso dá 10 mil domicílios ano na nossa região. Quer dizer, eu me pergunto, nas próximas 2 ou 3 décadas, onde nós vamos construir 200 mil domicílios? Se nós não temos hoje, tá, parece incrível, mas nossa Santos e região, hoje não tem mais onde colocar lixo. Todo mundo leva para o Sítio das Neves, está todo mundo colocando lixo. Quando saturar, e falta pouco para saturar a área do Sítio das Neves, eu pergunto, nós vamos guardar o lixo em casa.
Por quê? Porque não tem áreas licenciadas. Aí nós recebemos aqui o secretário de Meio Ambiente, que comemora, por exemplo, a criação do Parque Estadual da Restinga em Bertioga, com 93 quilômetros quadrados de extensão. Eu acho um absurdo. Ou a gente trata essa questão com seriedade, ou vai acontecer o que a gente viu hoje, no jornal de hoje. Pode ler uma matéria, então estou falando do evento da construção civil, e o Mourão está dizendo que 42% do crescimento lá da população dele está vindo daqui. Quer dizer, são pessoas que estão saindo de Santos e São Vicente para morar em Praia Grande. E assim a gente vai indo, até avançar no Vale do Ribeira. A falta de espaço físico é uma realidade, e eu acho que o pessoal ligado aí, o Nelson e a equipe dele ligada ao planejamento e ao desenvolvimento urbano, vai ter que olhar com carinho. Fora isso, Chico, eu peguei aqui outros dados, por exemplo, de 2006 a 2012, o consumo de energia só no município de Santos cresceu em 23,9%. E a gente está começando a se preocupar com a história do apagão, né? Apagão, do racionamento. Né? Mas já pensou você morar num prédio de 30 andares, 35 andares e ter que descer as escadas porque faltou luz? Nem pense nisso. Mas, de qualquer forma, secretário, eu gostaria que a senhora considerasse agora esse comentário feito pelo Rodolfo, especialmente na questão da falta de espaço, na questão da preservação ambiental, enfim, e todos esses dados, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 30, a partir das 8h15 da manhã, 8º Circuito de Sprint Triatlon Santa Cecília TV. Inscrições limitadas. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo vão agitar a Praia da Enseada em Guarujá. Informações www.ypsevento.com.br. 8º Circuito de Sprint Triatlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie e torça. Cobertura completa no caderno regional. Organização YPS Eventos. Promoção Santa Cecília TV. A TV dos grandes eventos. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de março, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Santos, arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral, que no bloco anterior, secretário, fez o diagnóstico completo a respeito da situação, enfim, do ponto de vista ambiental, das restrições ambientais, da dificuldade de áreas para a construção, enfim, um diagnóstico da possibilidade de racionamento, inclusive de energia. Como enfrentar e superar esses desafios, secretário? Não é realmente simples, né? Mas mais do que nunca é um momento onde a inércia não deve prevalecer, e sim as ações efetivas.
Assim como no plano diretor nós fizemos uma renovação 100%, né? E o prefeito foi sensível em nos permitir expor ideias e de debater conosco, e a sociedade colaborou e complementou essas reflexões, nós não pensamos que será diferente na revisão do plano de uso e ocupação. Por quê? Em relação à área continental, há de se escolher áreas que efetivamente possam dar uma resposta às expansões que o porto terá. Sim. Né? Não há como fechar os olhos que o porto, mesmo tendo poucas áreas ainda disponíveis para o crescimento, tem planos ambiciosos de movimentação, de ampliar essa movimentação de cargas, que nos obriga a, de certa maneira, estar correndo junto. Tanto é fato que no próprio plano diretor nós criamos uma área específica, que até então em nenhuma lei existia, que é a área do canal de estuário e os seus afluentes, lá os seus braços de rio e tudo mais, para que a gente também possa estar legislando sobre essa área. Aí você vai dizer, mas é área federal. Não, é área federal, mas tem ali várias interfaces de sobreposições, áreas de sombra com o município. E, de certa maneira, a gente coloca ali uma condição mais confortável de estar também fazendo a gestão dessas áreas, em parceria com a Codesp, com os operadores portuários. E na área continental, pensar em achar algumas bases, porque a Secretaria recebe muita consulta de operadores para a criação de pátios e novas empresas e, obviamente, nos interessa estar conduzindo esse processo, volto a dizer, também com a aval e com a parceria da Codesp. Sempre que você tem numa mesa outras instâncias que discutem o mesmo assunto, você minimiza os conflitos, você dirime as dúvidas, né, pode dirimir as dúvidas e tem como resultado final ações mais efetivas e melhores. Agora, em relação à habitação, eu penso que há uma grande dívida aí da nossa cidade em relação a essa população que nós não... que fechamos os olhos e acabamos permitindo que procurem outros municípios. Nós queremos reverter essa lógica, até porque é uma lógica perversa, porque, volto a dizer, aumenta a pendularidade, porque mantém os postos de trabalho aqui, vão para outros municípios e estão lá na fila dos deslocamentos diários, que a gente vê cada vez mais aumentar. E como viabilizar, por exemplo, construções habitacionais, construções populares, nessa área tão delicada que é a área ali do centro, sobretudo em torno do Paquetá? Nós estamos modulando em 3 dimensões, fazendo pequenos 3D, para apresentar ao Conselho também, ao prefeito, em que você tem várias possibilidades, né? Ocupação de miolo de quadra, nós temos ali fora das poligonais dos bens tombados e também vamos ver o Alegra Centro, né? Algumas situações em que se pode verticalizar. E nessa revisão do Alegra Centro, que eu volto a dizer, se pensa numa flexibilização, não é de tombamento, porque nós não vamos criar expectativas falsas e mentirosas, né? Nossa ideia é, tendo passado tanto tempo do programa, fazer uma avaliação honesta do que pode ser flexibilizado para então também permitir não só a habitação, mas também permitir um melhor aproveitamento, né, pelos proprietários das áreas que possuem. Rodolfo Amaral. Eu acho que não há uma lógica em tudo e nem sempre um cálculo aritmético, uma fórmula científica é suficiente para direcionar o comportamento da sociedade. Às vezes a gente fala assim, bom, eu vou incentivar a construção de um shopping na Zona Noroeste. Muito provavelmente, se existir esse shopping na Zona Noroeste, uma boa parcela dos moradores da Zona Noroeste vão passar a comprar nesse shopping e não virão para o Gonzaga. Mas muito provavelmente também o pessoal do Gonzaga ou da área aqui da praia não vai comprar no shopping da Zona Noroeste, como não vai comprar no de São Vicente, certo? Então isso é questão de comportamento, é questão cultural. O que eu acho que as prefeituras e o poder público, de um modo geral, tem avançado pouco no estudo de como mudar a legislação, tá? Para mudar o comportamento das pessoas. É claro, eu vou falar de uma legislação trabalhista que não está subordinada, evidentemente, às prefeituras, é uma legislação federal, mas nada impede que os municípios, através das suas secretarias de planejamento e de seus organismos, lutassem, discutissem com os governos mudanças, por exemplo, na legislação trabalhista. Eu já disse isso aqui, vou repetir por inúmeras vezes, até que as pessoas compreendam e comecem a lutar por isso. Eu não tenho dúvida de que de 25% a 30% das atividades profissionais hoje desenvolvidas no país
atividades burocráticas poderiam estar sendo desenvolvidas à distância. Se a gente tem o ensino à distância, nós poderíamos ter o trabalho à distância, a pessoa sentada no seu computador. Se ela passa o dia todo ou a noite toda no Facebook, ela poderia passar trabalhando, fazendo algum tipo de produção, o que evitaria que ela se deslocasse de uma área para outra, ficasse mais tempo na sua casa, poderia aumentar o tempo de descanso, a jornada de trabalho poderia cair de 8 para 6 horas. A Previdência, a Previdência Social que incentivou, como é que a Previdência Social incentivou, por exemplo, a contenção do preço das tarifas de ônibus? Reduziu a cota patronal das empresas de ônibus. Reduz a cota patronal das empresas que trabalham com profissionais na área administrativa e você vai dar uma solução significativa para a mobilidade, porque quando a gente fala que o trânsito não anda, a gente às vezes não alcança a dimensão da preocupação. Isso não é só um desgaste físico. No momento em que nós estamos queimando combustíveis com o veículo parado, nós estamos poluindo o ar, nós estamos transformando os produtos mais caros, estamos gerando inflação com aquela paralisação daquele veículo, porque os fretes ficam mais caros, os custos dos trabalhadores ficam mais caros. Enfim, nós precisamos de outras alternativas, além daquelas alternativas físicas, porque por mais que eu acredite, eu brinquei no começo aqui da atividade dos arquitetos, por mais que eu acredite na criatividade dos arquitetos, no cálculo dos engenheiros, chega uma hora que não dá mais para ficar pensando só na ponte do túnel, porque a gente tem que pensar em conter exatamente a produção de veículos. E aí a gente reclama da produção de veículos, mas na hora que começa a conter isso, a indústria automobilística diz, não, vai gerar desemprego. Enfim, nós temos que encontrar uma equação. Mas eu acho que se nós conseguirmos avançar nisso, de fazer com que as pessoas trabalhem uma boa parte em casa, eu digo, no caso do meu escritório, da minha atividade, se eu quisesse trabalhar em casa, seria ótimo. Aliás, trabalharia em qualquer lugar, com notebook, pelo que eu faço, trabalharia até na praia, viu? E principalmente, isso é absolutamente razoável por conta da era da tecnologia que nós estamos vivendo. Quer dizer, no mundo de hoje, um mundo absolutamente tecnológico, o mundo do conhecimento, era do conhecimento, isso seria absolutamente normal, natural e vai acabar acontecendo, creio, mais cedo ou mais tarde. Agora, secretário, e com relação, aproveitando o gancho da habitação, começamos discutindo a questão no centro histórico, enfim, com relação aos tombamentos. Nós temos também essa questão, que é uma questão que afeta muitas pessoas, proprietários reclamam do fato de seus imóveis serem tombados, muitas vezes imóveis que não têm tanta importância histórica, né? E às vezes é o único bem de uma família, essa família fica impedida, por exemplo, de negociar esse bem, ou seja, há uma série de aspectos, muitas vezes pessoais, particulares, são pontuais, mas de qualquer forma que afeta a vida das pessoas. O que vai ser feito no sentido de flexibilizar um pouco esse tipo de medida? A gente gosta de fazer uma diferenciação entre o programa Alegra Assento e o Alegra Assento Habitação. O programa Alegra Assento Habitação, em que pese ter todas as boas intenções e as boas reflexões, esqueceu de fazer a conta. Tinha que ter consultado aí o Rodolfo para fazer a conta, que aí não tinha dado problema. E não produziu efetivamente nenhuma unidade habitacional. Então é um desperdício, né? Você ter tanto trabalho, tanta energia ali depositada e a conta não fechar. Então, de pronto, nós estamos refazendo essa conta, trouxemos o agente financeiro, a Caixa Econômica tem sentado com a gente, até a perspectiva de uma linha de crédito específica que atenderia ao município de Santos e a cidade de Salvador, município de Salvador, e aí estamos trabalhando fortemente nisso. Já o outro programa, ao contrário desse, é extremamente exitoso. Promoveu, sim, uma série de recuperações, de restaurações. O município deu exemplo, o governo do estado também promoveu algumas ações, como a recuperação da Bolsa, e alguns particulares, alguns empresários também o fizeram. De maneira que a gente tem que elogiar. No entanto, é um programa que pode ser potencializado e revisto, sobretudo, sob a ótica da flexibilização. Eu gosto muito de usar um exemplo, que para mim é emblemático, o projeto que foi feito ali atrás do Cesário Bastos para a nova USP. Ali atrás você tem a antiga garagem da CSTC, que está gravado com um NP2, você não pode estourar a volumetria da cobertura. E o projeto é muito feliz quando ele estoura a volumetria, mas faz uma caixa de vidro com os brises de uma forma bastante discreta, não compete com o edifício da frente, que é o Cesário Bastos, até a própria perspectiva, que é um grupo grande de arquitetos,
que os arquitetos colocaram, você do eixo onde tem a maior visibilidade do bem, você não tem nenhum tipo de conflito, porque também respeitar o gabarito do bem da frente. Então, é um projeto que eu gosto de usar como exemplo. Mas tem vários outros. Você pega a Casa das Rosas, ali no começo da Paulista, em que a Better fez um painel liso, espelhado atrás, um pouco mais afastado, permitiu a restauração tanto da Casa das Rosas, como a garagem, que é um café delicioso, aí um ambiente adorável, tem um jardim fantástico. O que viabilizou tudo aquilo foi o prédio, daquele pedaço de terreno para trás. Não criou um conflito, na verdade, ele não é nem um contraponto, ele praticamente passa despercebido porque é uma película de vidro. Tem um outro exemplo que eu gosto muito também, que fisicamente era mais difícil de resolver, que é a Casa Bandeirista da Faria Lima. Os arquitetos fizeram um prédio em pórtico que passa por cima e preserva, praticamente emoldura a Casa Bandeirista. São duas ações que não criam nenhum tipo de conflito com o bem e, ao contrário, viabilizam a restauração, a manutenção e permanência daquele bem no tecido da cidade. Só para dar 3 exemplos de como se pode flexibilizar sem perder o bom senso, sem transformar a revisão numa esculhambação. Isso eu deixo bem claro, não será um oba-oba pode tudo, pelo contrário. Nós vamos manter as restrições, mas com a flexibilização do ponto de vista coerente e sensato. E os setores ligados ao meio ambiente vão ser chamados para compor, para fazer um acordo do Ministério Público, porque aqui, para você mexer, por exemplo, na praia, pegar o exemplo da concha acústica, né? Não se pode mexer na concha acústica, por isso, por aquilo, não se pode mexer aqui, acolá. Ou seja, essas dificuldades que normalmente acontecem a partir do momento que as obras são iniciadas ou os projetos são divulgados, como é que se supera isso? Esse conflito que o Rodolfo fez referência anteriormente, que é a questão da preservação ambiental. Veja, há muitas vezes uma leitura de antipatia com o Ministério Público. Eu quero aqui fazer o meu depoimento do contrário. Eu tenho profunda simpatia pelo Ministério Público, gosto muito do promotor Dauri, tem a Flávia, o promotor Almacher, e tudo que é conversado antes fica mais fácil, né? Sempre que se conversa, as ideias melhoram. E eu não penso que será diferente na revisão do programa da H100. Serão convidados, nós vamos conversar, e todo esse cuidado, ele só tem um objetivo: melhorar e transformar de uma forma efetiva a paisagem da cidade, respeitando os bem tombados, mas mostrando que também há uma nova leitura possível. E nesse sentido que nós vamos trabalhar. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser exitosa a revisão do programa, sem, volto a dizer, ter essa leitura que muitos querem dar de que vai ser um pode tudo, um oba-oba. Não será certamente isso que nós iremos promover. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, eu como não sou secretário, sou apenas jornalista, eu tenho sim essa antipatia ao Ministério Público, não nego, sou bem franco, bem objetivo, e digo que não todos, não gosto de generalizar, claro, mas tem muito promotor que deveria ter uma responsabilidade maior, porque embora eu seja um defensor do meio ambiente como qualquer cidadão racional, a gente tem que entender o seguinte: assim como nós temos a questão e a exigência legal de um relatório de impacto ambiental, tá, chamado ou estudo de impacto ambiental, e a RIMA, nós temos que ter um estudo sempre, em todas as situações, um estudo de impacto socioeconômico. Eu disse aqui, Chico, a semana passada, que eu ia distribuir à imprensa um material, um estudo que nós fizemos no escritório recente, e nós fizemos e distribuímos, e felizmente o jornal Correio Brasiliense, jornal de grande circulação em Brasília, deu destaque para esse estudo, que mostra que no ano passado União, Estados e municípios bateram a casa de 2 trilhões, repito, 2 trilhões de reais de créditos em dívida ativa. E por que Estados, União e municípios juntos tem 2 trilhões a receber? Dinheiro suficiente para pagar a dívida pública dos 3 entes da federação. Né? Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas que têm propriedade, por exemplo, como essa área aí em Bertioga, que eu falei, 93 quilômetros quadrados de extensão, quando alguém diz, a legislação muda e diz que você não pode fazer mais nada com aquela área, você toma 2 atitudes. Primeiro, você para de pagar o teu IPTU, porque aquela área, bem ou mal, ela está rendendo alguma coisa para a cidade. Ora, se eu não posso fazer nada, eu deixo de pagar. E depois, se não ficar resolvida essa situação, eu ainda entro com uma ação contra o Estado de desapropriação indireta.
certo? E o Estado tem, esses mesmos, a União, o Estado mesmo, tem 59 bilhões de precatórios para pagar também. E nessa hora não aparece nenhum promotor público para explicar o que ele fez, a responsabilidade dele. Então eu quero sim, aliás eu torço. Outro dia eu vi aqui uma foto publicada aí no Facebook da participação do promotor público aqui eu quero ter a chance de discutir com esses promotores públicos essa responsabilidade, porque o que está se fazendo com a Baixada Santista é um absurdo. Eu quero que eles vejam quanto nós, os 9 municípios, recebemos 1 bilhão por ano de IPTU. 1 bilhão é a arrecadação na Baixada. Você sabe quanto que é o ICMS ecológico, que recebe os 9 municípios da Baixada? 10 milhões de reais. Então eu quero que os filhos desses promotores, certo, vão à escola e vão que exigir o material escolar, o uniforme, etc., com esses 10 milhões de reais, e não com 1 bilhão, porque é muita hipocrisia. É muito fácil vir na televisão e falar que é defensor do meio ambiente, certo? É muito fácil. Tem promotor que não sai da cadeira dele, não conhece a realidade. Eu conheci, na época que eu estava na imprensa diária como editor de economia da Tribuna, eu conheci um promotor público do meio ambiente que dizia que tinha duna na Riviera de São Lourenço. Aí a empresa, lá naquela ocasião, teve que contratar o maior especialista de duna no Brasil, que é um profissional da USP, para provar que não tinha duna. Quer dizer, aí eu fui buscar o promotor lá, vamos lá ver. Se ele falasse que falasse que tem duna na Ilha Comprida, tudo bem, porque lá tem duna. É a única localidade no litoral paulista que tem duna na Ilha Comprida. Agora nós precisamos enfrentar essa realidade. Se não for assim, nós vamos ficar aqui enxugando gelo. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de março. E hoje recebendo com muito prazer o secretário de Desenvolvimento Urbano do município de Santos, arquiteto Nelson Gonçalves de Lima Júnior, e o colega jornalista Rodolfo Amaral. E neste bloco, já caminhando para o final do programa, secretário, eu queria falar com o senhor com relação à verticalização. O que é que a nova legislação de uso do solo e ocupação do solo prevê com relação à questão da verticalização? Então, nós chamamos os construtores da cidade, um pequeno grupo no primeiro momento, uma conversa informal. Sim. Agora vamos fazer isso através de ofícios, chamando realmente os representantes da construção civil para fazer a discussão ainda preliminar, mas já com um pouco de expectativas para ouvir um pouquinho também desses construtores.
em relação às nossas expectativas para a produção do HMP, habitação no mercado popular de 7.610, que é a grande fatia aí da população que não tem acesso à moradia e que acha que esses construtores podem oferecer alternativas, diferente da HIS, habitação de interesse social, aí naturalmente há de ser de subsídio, é um outro modelo de conta que eles não virão. E eles foram bastante receptivos numa primeira conversa informal. Então, modelar esse edifício, vamos trabalhar especificamente no edifício, envolve várias discussões. Você pode, num primeiro momento, aumentar o potencial em troca de que eles façam efetivamente esse tipo de moradia com o custo que se enquadre nesse patamar de financiamento. A gente pode promover o uso misto, né? Se você utiliza ali o térreo, uma padaria, uma sapataria, uma farmácia, enfim, até uma agência de banco, você minimiza também os custos para o condomínio e potencializa o ganho desses construtores, porque há de se entender que não adianta você não fazer uma conta que seja convidativa, próximo ao que se opera hoje no mercado, porque senão eles não vêm. Né? Aí seria uma ilusão, se torna uma letra morta o texto da lei. Não é o nosso desejo. Por isso que essa conversa tem que ser. Você pode evitar o subsolo, não a fundação profunda, porque a verticalização exige a fundação profunda, que inclusive encarece muito o custo final da habitação. Mas estamos estudando aí vários instrumentos que nós imaginamos possam potencializar aí a atenção desses construtores. Rodolfo Amaral. Chico, a própria prefeitura, quando demonstrou alguns dados aí para o diagnóstico do plano diretor, divulgou um dado que já era conhecido aí desde o último levantamento do IBGE, que 63% das construções em Santos são apartamentos, portanto são verticalizados, 34% são casas. A verdade é que nós, quando ocupamos a área da Zona Noroeste, que responde aí por 28% do território de Santos, nós ocupamos com casas, ou seja, com construções horizontais. Eu acho que, se nada for feito, a tendência é, ao longo do tempo, ocorrer uma mudança desse perfil, em que pese lá o solo ser muito difícil. Certo? É uma região que é difícil, mas poderia abrigar, por exemplo, um tipo de um BNH da Aparecida, de construções de até 3 andares, daria uma capacidade. Mas a grande discussão que eu ainda acho é o seguinte: nós precisamos ter alternativas viáveis, tá? E não mais só falar, porque eu mesmo fui secretário em 97, eu me recordo que naquela época a Secretaria, na época de planejamento, dizia que nós tínhamos 29 quilômetros quadrados na área continental de Santos passíveis de ocupação, livres de áreas de preservação ambiental. E hoje a gente só vê essa discussão da área continental às suas margens, ou seja, a margem do porto, da expansão do porto. Nós temos que ocupar, tá? Não vai dar mais, porque a ilha não aguenta mais. A ilha está saturada. E é possível se pensar concretamente nessa ocupação, secretário? Para encerrar rapidamente, por favor. Sim, nos corredores de mobilidade, sobretudo. A ideia é estar discutindo o potencial, mudando o modelo do edifício e de maneira a produzir esse tipo de habitação. Nós temos uma conversa preliminar que nos sinalizou com um otimismo bastante grande. Secretário, já está marcada alguma audiência pública ou não? Ainda não. Estamos finalizando o texto, nós temos muitas discussões por segmentos também, né? Estamos falando da construção civil, mas há vários outros segmentos a serem ouvidos também, né? Evidente. E para encerrar, secretário, este ano a nova legislação de uso e ocupação do solo vai à Câmara? Não tenho dúvida. Ainda nesse primeiro semestre? Ainda nesse primeiro semestre. Acerta aí o compromisso, portanto, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Nelson Gonçalves de Lima Júnior. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final desta edição do Jornal em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês, com o Rodolfo, com a Paula. Muito obrigado. Rodolfo Amaral, mais uma vez, obrigado pela presença como comentarista do Jornal em Foco, a Paula Paparelli, a toda a equipe, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foco, a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.